Durante uma viagem de carro em Ohio, comecei a ficar com sono ao volante e decidi parar em uma pequena cidade chamada Xenia. Procurei um lugar para passar a noite e encontrei o Xenia Country Inn. O lugar parecia um pouco decadente, assim como a cidade inteira. Tudo o que eu precisava era de uma noite de sono, então estacionei e fui até a recepção, que ficava no canto da frente de um dos 2 prédios do motel. Um senhor estava lá lendo o jornal. O ambiente estava quente e havia um zumbido alto de um ventilador de mesa. Pedi um quarto e o homem finalmente levantou os olhos do jornal, sem me cumprimentar, e disse de 65. Presumi que ele queria dizer $65 pelo quarto, então entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se era possível conseguir um quarto de canto e ele apenas disse não. O atendimento ao cliente claramente não era uma prioridade ali. Ele me entregou uma chave antiga em um chaveiro sem marcação. Eles ainda não usavam cartões-chave nesse lugar. Atravessei o estacionamento até meu quarto, mas a porta estava difícil de destrancar. Tive que balançar a chave um pouco até conseguir abrir. Antes de entrar, olhei ao redor do estacionamento e vi apenas 2 outros carros. Era uma cidade fantasma. Entrei no quarto e senti um cheiro de algodão e vômito. Pensei em pedir um quarto diferente, mas percebi que todos provavelmente teriam o mesmo cheiro. O quarto era pequeno, com um carpete azul sujo, um sofá, uma pequena mesa de centro e uma cama. Fechei a porta e tentei trancá-la, mas tive ainda mais dificuldade do que para destrancá-la. Após cerca de 30 segundos lutando com a fechadura, finalmente consegui trancar. Subi na cama, que rangeu com o meu peso, e tentei ligar a TV, mas o controle remoto não funcionava. Então, me enrolei nas cobertas e tentei dormir. De repente, houve um baque alto na janela. Olhei e vi um homem do lado de fora, pedindo ajuda. Ele parecia machucado e estava dizendo: por favor, deixe-me entrar, estou ferido. Gritei para ele ir até a recepção, mas ele continuou insistindo. Senti que poderia ser uma armadilha. Depois de ignorá-lo por um tempo, ele finalmente foi embora. Verifiquei a fechadura da porta para ter certeza de que não abriria e fechei as cortinas para que ele não pudesse me ver. Embora abalado, consegui me acalmar e adormeci. Tive um sonho estranho em que estava sendo perseguido por um gerente em um supermercado. Sons de clique começaram a invadir meu sonho até que eu acordei. O quarto estava frio e percebi que o cobertor havia sido puxado de cima de mim. Ao me sentar para puxá-lo de volta, vi uma figura alta no pé da cama. Antes que eu pudesse gritar, ele me disse para não me mover. Ele perguntou onde estava minha carteira, e eu disse que estava no bolso da minha calça jeans no chão. Ele vasculhou o bolso até encontrar a carteira, perguntou o que mais eu tinha, e depois foi embora. Corri para trancar a porta e, em seguida, chamei a polícia. Eles não foram de muita ajuda imediata. O recepcionista reproduziu o vídeo de segurança, mas o invasor usava máscara e chapéu, escondendo suas características. Peguei meu dinheiro de volta e fui embora. Cancelei todos os meus cartões e dormi no carro. Aprendi a lição de nunca mais parar em um motel suspeito. No começo do ano passado, meu pai e eu viajamos para uma pequena cidade que foi inundada pelas recentes chuvas, com o objetivo de fazer um trabalho de caridade. Levamos um caminhão cheio de roupas e itens doados para ajudar as famílias a se recuperarem. Na primeira noite, ficamos em um hotel com uma vista perfeita do oceano. Naquela noite, meu pai e eu ficamos acordados assistindo ao filme A Bruxa de Blair no meu laptop, usando o Wi-Fi gratuito do hotel. Nem preciso dizer que não dormi muito bem. Na noite seguinte, minha mãe reservou um quarto para nós em um hotel, já que não esperávamos ficar uma segunda noite.
O motel ficava a 100 metros de um parque de trailers e tinha vista para um grande lago. A área era isolada e cercada por árvores. Minha mãe disse que todos os outros lugares estavam lotados, então não tínhamos escolha. Conhecemos os 2 gerentes que administravam e moravam no motel. A senhora idosa foi gentil e nos informou sobre tudo o que precisávamos saber, inclusive que o lago não estava cheio há 20 anos. Já o marido dela parecia saído de um filme de terror, nunca falou uma palavra conosco, tinha uma expressão carrancuda e olheiras profundas. Isso nos deixou desconfortáveis. O resto do dia passou rapidamente. Meu pai e eu saímos para comer pizza e assistir a um filme para evitar voltar ao motel. Quando retornamos, já era por volta das 20 horas e estava completamente escuro. Fomos até a traseira do caminhão pegar nossa bagagem e encontramos uma sacola de roupas infantis escondida debaixo de um pneu sobressalente. Decidimos levar a sacola ao parque de trailers, pensando que uma família poderia usá-la. No entanto, devido ao filme de terror que assistimos na noite anterior, senti uma vontade repentina de voltar para o motel. Fomos à recepção com a sacola e perguntamos ao assustador gerente se podíamos deixá-la com ele para doar ao parque de trailers, já que precisaríamos sair cedo na manhã seguinte. Seus olhos se arregalaram e ele balançou a cabeça, recusando-se a aceitar a sacola e dizendo que não iria até lá. Meu pai e eu nos entreolhamos, confusos, e decidimos deixar a sacola na lixeira de caridade em casa. Depois de tomarmos banho, fomos dormir. Lembro-me especificamente de acordar às 2h17 da manhã por causa do ronco do meu pai. Fiquei acordado lendo um livro no meu telefone, deitado de frente para a porta. Ouvi carros acelerando e descendo a garagem, mas pensei que eram apenas algumas pessoas brincando. Essa suposição desapareceu quando notei uma luz azul brilhante atravessando as rachaduras na parte superior e inferior da porta e ouvi sussurros baixos do outro lado, que não consegui entender. Fiquei paralisado de medo, com o coração batendo na garganta e as mãos tremendo. A maçaneta da porta começou a chacoalhar e a luz desapareceu, seguida por um silêncio absoluto. Fiquei congelado por mais 3 minutos, que pareceram horas, antes de acordar meu pai e contar-lhe o que aconteceu. Ele riu e explicou que mais cedo naquela noite, ele também não conseguia dormir por causa de arranhões nas paredes ao lado da nossa cama. Fiquei confuso e não acreditei até que ele colocou o dedo nos lábios e disse: "Xi, você ouve isso?" Tudo ficou em silêncio até ouvirmos arranhões vindos da nossa cama. Pulei da cama e disse ao meu pai que precisávamos sair dali. Deixamos a chave do quarto na cama e nos esgueiramos até o caminhão, partindo às 2h32 da manhã. Nunca mais chegarei perto daquele motel. Resumindo a história, minha ex-namorada e eu tivemos um relacionamento bastante tumultuado e não nos dávamos muito bem. Estávamos em uma viagem de fim de semana nas montanhas para passear e fazer trilhas, achando que isso seria bom para nós. Mas, na segunda noite, tivemos uma grande briga no quarto do hotel, e eu não consegui dormir no mesmo quarto que ela. Em vez de pagar cerca de $150 por outro quarto de hotel, dirigi até um motel e consegui um quarto por uma fração do preço, cerca de $50. Minha lógica era que, se eu saísse por uma noite e desse tempo para ela se acalmar, talvez as coisas melhorassem pela manhã. Quando cheguei ao motel, enquanto caminhava para o meu quarto, percebi que a porta do quarto ao lado estava completamente aberta. Olhei para dentro e vi que estava iluminado pelo brilho azul da TV, mas não conseguia ver o que estava sendo exibido. Não vi ninguém lá dentro, mas também não quis parecer um esquisito parando para olhar. Entrei no meu quarto, que era modesto e normal pelo preço, uma cama queen size com uma colcha floral cafona, uma TV e um sofá. Não estava realmente cansado, então deitei com a TV ligada e fiquei jogando no meu telefone por um tempo.
Havia um barulho estranho que pensei vir da TV, mas quando a desliguei, o barulho persistiu. Percebi então que vinha do quarto ao lado. Não conseguia distinguir se era um casal brigando, a TV do vizinho ou o som de alguém em perigo, pois o som estava muito abafado. Sem ter mais nada para fazer, tentei dormir, mas então ouvi batidas na parede que separava os dois quartos. Levantei e fui até a parede. Era claramente alguém batendo nela com um punho. Apesar de estar um pouco assustado, decidi confrontar a situação. Fui até a porta do quarto ao lado, que ainda estava aberta, com a TV ligada, mas sem som. Bati na porta aberta, perguntando se havia algum problema ou se alguém precisava de ajuda, mas não houve resposta. Até a porta do banheiro estava aberta e a luz apagada. Entrei no quarto lentamente, cauteloso, mas não vi ninguém. Quando me aproximei da TV para ver o que estava na tela, percebi que era apenas uma tela azul, mas havia um bilhete preso nela que dizia para verificar debaixo da cama. Soltei o bilhete e corri para fora do quarto, batendo a porta, e voltei para o meu quarto, trancando a porta com a corrente. Deitei na cama e mandei uma mensagem para minha namorada contando o que tinha acontecido e que eu estava surtando. Ela me ligou e imediatamente comecei a contar tudo pelo telefone. No meio da explicação, mais batidas vieram da parede do quarto ao lado. Ela ouviu claramente, pois eu coloquei no alto-falante. Ela me disse para correr para o carro ou para a recepção. Escolhi ir à recepção para tentar pegar meu dinheiro de volta. Contei ao recepcionista o que estava acontecendo e pedi que ele verificasse o quarto ao lado, mas ele me disse que não havia ninguém hospedado em nenhum dos quartos ao lado do meu. Ele parecia saber imediatamente que ambos estavam vagos. Insisti que ele verificasse e que eu precisava do meu dinheiro de volta. Ele foi comigo, abriu a porta com uma chave, mas agora a TV estava desligada e o quarto estava escuro. Ele verificou debaixo da cama, como o bilhete sugeria, mas não encontrou nada, e o bilhete que eu havia deixado no chão também tinha sumido. Ele se recusou a me reembolsar, mas como eram apenas $50, não insisti. Saí e voltei para o hotel onde minha namorada estava, e fiquei feliz em abraçá-la e dormir na mesma cama que ela. Não sei o que testemunhei naquele quarto de motel, quem ou o que estava debaixo daquela cama, e não quero saber.